Olha só o que está escrito no 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Próximo, filho. Vai dizer assim no 2. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Próximo. Neste jazia grande multidão. Então ali havia grande. Agora fica comigo com a Bíblia. A maior revelação é a palavra. Você perdeu a palavra, você perdeu a revelação. Neste jazia grande multidão, ou seja, ali havia grande multidão. Só que olha a multidão que estava naquele tanque. Uma multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento do que, igreja? Das águas. Foi no próximo, para ficar claro para quem ainda nunca ouviu essa mensagem. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava o que, igreja? Então quer dizer que vinha um anjo da parte de... e agitava aquelas águas. E aquela multidão de necessitados, cegos, mancos, paralíticos, aquela multidão de necessitados, o primeiro que entrava nas águas era o quê? Curados. Olha só. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer o quê? Que tivesse. Então, independente da enfermidade, se ele fosse o primeiro a entrar no tanque, ele era o quê? Curado. Põe no próximo, filha, no 5. Olha o que vai dizer. Estava ali um homem que havia quanto tempo, igreja? Espera aí, quanto tempo? O homem já estava ali quanto tempo? 38 anos. Você crê que até a família dele já tinha perdido a esperança, sim ou não? Você crê que ele já estava ali sozinho, abandonado? Ninguém mais acreditava. 38 anos ele já estava ali. Ninguém mais cria que a situação, que a vida dele poderia mudar, sim ou não? Mas ele estava ali, 38 anos ali esperando. Olha a continuação. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava o quê esse homem? Se achava o quê? Põe no próximo, no 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito, então profetiza assim, diga, Jesus está me vendo. Não, diga confessa, senão eu te entrego a revelação. Diga, Jesus está me vendo e conhece a minha necessidade. Quantos crê nisso? Jesus, chegando ali, viu aquele homem e já sabia do tempo que ele havia necessitado de uma cura. Olha lá. Olha lá. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes, peraí, Jesus olhou para ele e fez uma pergunta. O que Jesus falou para ele? Peraí, o que Jesus falou para ele? Aqui está a chave da sua vitória. O que Jesus falou para ele? Olha só o que ele falou no 8. Jesus fez uma pergunta, sim ou não? Deixa eu, antes de eu entrar no 8, entregar a revelação, quem aqui quer receber a sua vitória? No particular, o que você tem com Deus? Quem quer? Entenda o que está escrito na Bíblia. Quantos aqui tem um pedido, que você tem uma oração, que você pediu algo, que você quer que algo aconteça da parte de Deus na sua vida? Quantos quer ver a vitória? Quantos quer ver a resposta da sua oração? Presta bem atenção. Com Deus você tem que ser direto. Aprenda. Foi aí que o Senhor me fez se atentar nessa mensagem. Jesus olhou e falou, queres ficar o quê? Põe no 8. Põe no próximo. Jesus lhe disse, não, põe no próximo, filho, põe, volta. Nós estávamos lá onde? No 7. O enfermo, respondendo-lhes, Senhor, olha o que ele falou. Jesus fez uma pergunta. Queres ficar o quê? E olha a resposta dele. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou,
desce outro antes de... Peraí, mas foi isso que Jesus perguntou? Fica comigo aqui. Presta atenção. Jesus fez uma pergunta e ele fez o quê? Ele fez o quê para Jesus? Ele entregou a resposta? Deixa eu te falar algo. Se você se atentar para a sua vida, tem hora que você ora e você não fala para o Senhor o que você quer. Você só fica reclamando da situação. Olha o que o Espírito Santo falou para mim. A pergunta foi feita, você quer ficar curado? Ele tinha que responder sim ou... E o que foi que ele fez? Olha lá. Senhor, não tenho homem. Ele começou o quê? Reclamar. Quando a cura chegou para ele, em vez de ele tomar atitude, ele começou o quê? Olha lá o que ele falou. E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água se movimenta, se agita. Mas não foi isso que Jesus falou para ele. É aqui que o Espírito Santo falou comigo. Diga assim, a situação que precisa ser mudada da parte de Deus na minha vida. Diga, já está liberada a bênção. Quem crê nisso? Mas Jesus quer saber o que eu e você queremos. O que é que você quer? O que é que você quer? Foi o que Jesus perguntou. Aí, orando, o Espírito Santo me trouxe aqui e falou assim, ó. Há uma necessidade, há uma situação. Mas em vez de falar, Senhor, eu quero isso. Fica assim, Senhor, mas está acontecendo isso. Não esqueça do que nós lemos. Jesus já sabia. O que você repetiu? Ele já sabe da sua situação. E o que é que você quer? O que é que você quer perante essa situação? Como é que você quer que aconteça mediante o que você está vivendo? Foi algo que o Espírito Santo falou para mim. Eu falei no início que eu tinha 3 direções, eu tinha 3 situações para resolver. Na hora que eu estava sendo ministrado por essa palavra, o Senhor virou meu coração e falou assim, o que é que você quer? Eu falei, Senhor, eu quero que aconteça isso, isso, isso. Se for a sua vontade. E aconteceu dentro de horas. Quem está entendendo? O poder da palavra, igreja. A maior revelação para a tua vida é a palavra. Quando você entende a palavra e tem fé para praticá-la, você vive. Você vive. E uma das situações, eu falei, Senhor, já é 3 horas, já é 2 horas da tarde. Eu preciso finalizar antes das 5 da tarde. O Senhor falou assim, mas o que é que você quer? Eu falei, Senhor, por volta das 3h30. Eu já quero ver isso aqui resolvido. Ele falou, então faça isso e isso. Quando deu 4 horas em ponto, já estava resolvido. Quem está entendendo? Presta atenção. Não é reclamar. Porque quando reclama da situação, você paralisa, diga, o poder. O poder de Deus que habita em você. Você paralisa. Quando nós reclamamos, olha o que eu aprendi hoje. Quando nós reclamamos ou murmuramos indiretamente da situação, você está paralisando o poder, a manifestação da sua fé naquela causa. Deixa eu te falar algo. Vai reclamar, vai murmurar e o problema ainda continua. Porque a direção de Deus é, o que é que você quer? O que é que você quer? E aí, meditando em outras passagens depois dessa palavra, o Espírito Santo falava para mim, sempre que Jesus chegava diante do necessitado, ele fazia essa pergunta, o que queres que eu te faça? Ele perguntava, o que é que você quer que eu te faça? Por quê? Porque é necessário entrar em concordância, reclamar, murmurar. Ansiedade paralisa a fé, paralisa o poder de Deus. Diga assim, há um Deus grande. Diga com fé, há um Deus poderoso. Diga com fé que habita em mim. Quem crê que ele habita em você através do Espírito Santo? Então, se há um Deus grande, poderoso, que através do Espírito Santo, ele habita em nós, a Bíblia vai dizer que nada é impossível para quem? Se ele habita em nós, ele quer nos dar o quê? O que vai dizer em Gálatas. Ele quer nos dar consciência.
Gálatas vai dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em... Então, eu e você temos que ter a mente de quem? De Cristo. Como que eu vou ter a mente de Cristo? Trazendo a existência, a palavra. Então, eu tenho que manifestar na minha vida pela direção da paz e do Espírito. E aí, contra a palavra de Deus, quem é que pode parar? A Bíblia vai dizer, passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia, todo joelho se dobrará. Independente. Ah, mas eu era bom, eu cuidava, eu ajudava, mas eu não participava da ceia, eu não descia as águas. Haverá sentença. Ah, mas eu amo a Jesus. Não. Os meus filhos é aqueles que estão dentro. Preguei isso aqui segunda-feira. Ou foi domingo, se eu não recordo. Jesus falou, a minha família, meus irmãos, meu pai e minha mãe, é aqueles que estão dentro. Ou seja, no aprendizado, na prática, no ensinamento, aprendendo todo dia a palavra de quem? Veja bem, esse homem sofria quanto tempo? Será que ele estava ansioso ou não? 38 anos. Olha o que o Espírito Santo falava para mim. Como que Jesus, perante todos que chegou ali, ó, tinha muitos enfermos, leprosos. Por que Jesus foi direto nele? Jesus passou por todos e foi direto nele. E Jesus já sabia que ele estava ali há 38 anos. Se a gente continuar na Bíblia, nessa parte, ele desceu as águas para ser curado? Sim ou não? Sim ou não? Olha só o que está escrito no 8. Põe no 8, filha. Jesus disse-lhes, levanta-te, toma o teu leito e o quê? E a água? E o anjo que descia para mexer as águas? E aí agora? Jesus liberou o quê sobre a vida desse homem que estava com uma enfermidade de 38 anos? Jesus liberou o quê? Liberou o quê? Jesus está liberando o quê para a tua vida hoje? Somos nós que agimos da maneira errada, porque geramos muita expectativa. Gera expectativa ao chegar na igreja, que vai acontecer, e que é o mais precioso, muitas vezes não dá devida atenção, que é o quê? A palavra. A palavra. De mais precioso. Aí a gente olha a estética da igreja, o som, quem louva, quem prega, e aí o mais precioso, que é a palavra, muitas vezes é roubada. De novo, Jesus chegou lá no tanque de Betesda, tinha uma imensidão de homens necessitados, uma multidão. Leproso, manco, cego, paralítico. E ali o anjo descia, movia as águas, e o que pulava primeiro era curado. Ou seja, você crê que em volta daquele tanque ficava um monte esperando as águas se movimentar e já pulava primeiro? Só que esse homem estava há 38 anos. E quando Jesus chegou diante dele, Jesus liberou o quê? E a vida dele o quê? A vida dele aconteceu o quê? Te fiz uma pergunta direta. A vida dele aconteceu o quê? Se você colocasse a sua vida na vida dele, a vida dele aconteceu o quê? Não entendi. Aconteceu o quê? Aquele que falou mudou assim vai acontecer na sua vida hoje, pela palavra. A vida dele aconteceu o quê? Assim vai ser na sua vida. Deixa eu te falar. Era como se fosse uma regra. A água se move, o anjo desce, move as águas. É como se fosse uma prática. Então, quer dizer, todo mundo só pode ser curado se as águas se movimentam. Aí vem Jesus e quebra. Aí vem Jesus e muda. Vem Jesus e verbaliza. Olha lá, ó, disse-lhes. Jesus olha para ele e fala assim, ó, sem tocar nele, levanta. Pega, toma o teu leito e o quê? E anda. Deixa eu te falar, ó, Jesus liberou uma palavra. Eu vou te falar novamente, antes de me registrar aqui. Quando eu estava ali orando a Deus e preocupado, assim, gera uma certa responsabilidade para ministrar. Então eu estava ali me separando, orando, falando com o Senhor, e tinha essas 3 situações para resolver. O Senhor falou assim, basta somente uma palavra e a fé. O Senhor falou assim, não deixa, vou falar de novo para alguns aqui, não deixa a situação te dominar, domine sobre ela. Porque se a situação te dominar, vai entrar ansiedade. Se entrar ansiedade, vai estagnar, paralisar, vai roubar a sua fé.
E aonde você vai ficar falando, Jesus, Jesus, mas ele conhece as intenções do meu e do seu coração. Diga assim, tudo que eu preciso é da graça. O que é a graça? Um favor que nós não merecemos. Você crê que a graça, um favor não merecido, chegou sobre aquele homem? Quem crê nisso? A graça chegou através de Jesus naquela vida. Depois de 38 anos ele levantou, foi curado. Se nós for mais avante aqui, vai falar que foi curado no dia de sábado e não tinha prática de ser curado no dia de sábado, mas eu não quero prolongar o que está escrito aqui, eu quero o seu objetivo. Primeiro passo, não murmure. Quando você for orar, seja objetivo, fale para Jesus o que você quer. O que é que você quer? Ah, Senhor, a situação, ele já sabe. Ele fala assim, o que é que você quer? Perante essa situação, a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que pedires em oração, crendo, então peraí, qual é a chave para mim receber o que eu preciso, o que eu quero? Eu preciso ter uma vida de quê? De oração. E uma vida de oração conduzida pela palavra e pelo Espírito. Não pela liturgia da igreja, pelo pastor A, B ou C, pela placa da igreja, pela dominação, não. Salvação é indivíduo. Todos vão prestar conta da sua fé. A igreja é uma direção, é um cuidado de Deus. Para que a gente venha estar em comum. É vários corações, várias mentes, mas é uma só palavra e um só espírito. Quem está entendendo? Que vai de encontro com todas as necessidades por uma só palavra. Então só quem pode fazer isso é Deus. Então quando o Senhor falava comigo, Jesus só perguntou, o que você quer? Ele está perguntando para você, o que você quer que eu faça? O que você quer? Não adianta vir com, Senhor, sabe o que é? Mas o A, o B, o C, Não, ele está perguntando o que é que você quer que ele faça. O que você quer?